A grabar. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su puntualidad, gracias por su asistencia a cada uno de ustedes. Mi nombre es Aldis Martínez, por si aún hay alguien allí que tal vez no me conozca. Bueno, saben que tenemos aquí en Bolivia y bueno, en algunos otros lugares estamos ahí con un ministerio, por la gracia de Dios, es un ministerio, ya no puedo decir que familiar solamente, ¿no? Hay bastantes personas ya involucradas y bueno, Dios nos ha permitido tener esta maravillosa experiencia. Así que bueno, estamos muy felices de que ustedes estén con nosotros. Recuerden que nuestra fundación se llama Méncores y dentro de los ministerios que el Señor nos ha permitido o nos está permitiendo trabajar, pues está este curso de naturopatía online que ha nacido de un llamado que Dios nos ha hecho como familia inicialmente. Nosotros llevamos muchos años también en esta área de medicina natural, estudiando, capacitándonos y bueno, por la gracia de Dios, ahora Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes los conocimientos y no solo conocerlos, sino hemos tratado de colocarlos en práctica y también hemos visto cómo a través de la medicina natural, a través de un cambio de vida, a través de muchas veces un descanso, cambios de hábitos, pues muchas personas han logrado restaurar su salud para honra y gloria de Dios. Realmente, pues podemos decir que hasta aquí Dios nos ha acompañado y que es nuestro deseo que cada uno de ustedes pueda continuar o tal vez empezar. Hay algunos que están comenzando, que están con nosotros por primera vez, así que damos una bienvenida muy especial y nuestro deseo es que entre todos pues adquiramos cada día un mayor conocimiento, no para dejarlo ahí guardadito, ¿no? Sino para poder ayudar a los demás. Nosotros nos estamos preparando a través de este curso y de todas las informaciones que siempre compartimos. Es una preparación, siempre digo, noble. No es una preparación normal o común, ¿no? Como tal vez la hemos hecho, sino es una preparación para servir, para redimir, para ayudar, para curar, para sanar. Y eso hace una diferencia muy grande en esta capacitación. Bueno, entonces, de verdad que estamos muy contentos por la compañía de cada uno de ustedes, por la confianza, porque muchos no nos conocen, pero aquí están con nosotros por primera vez, nos están conociendo. Y bueno, por todo el deseo de ese aprendizaje, todos vamos aprendiendo. Nosotros llevamos más de 25 años en esta experiencia, pero continuamos aprendiendo y en nuestro camino pues conocemos personas con mucha experiencia, con mucha sabiduría, como el doctor Joel que nos acompaña esta noche y que yo sé que va a ser de gran satisfacción y de gran ayuda. Todos los consejos que él ha tenido una trayectoria y ya voy a contar un poquito más de él. Entonces, vamos a hacer una oración, por favor, antes de continuar, si me permite. Vamos a inclinar allí nuestro rostro, bueno, el que desee colocarse de rodillas o cerrar sus ojitos, por favor. Padre Celestial, Señor, estamos muy agradecidos. Sabemos que todos tenemos actividades, tenemos situaciones que no son fáciles. Apartar un tiempo en el espacio, un tiempo en el tiempo. Pero en esta hora, Señor, no queremos apartar un tiempo solo para llenarnos de un conocimiento y guardarlo, sino queremos que este conocimiento que tú nos estás permitiendo tener, pues sea primeramente de ayuda para cada uno de nosotros, para ayudarnos a restaurar nuestra vida, nuestra mente, no solo la parte física, sino la parte espiritual, mental. ¿Quién no está enfermo hoy en día? Todos estamos enfermos y tu palabra dice eso, no hay nadie de verdad justo, ni hay nadie saludable. Todos estamos enfermos desde la punta del pie hasta el último cabello de nuestra cabeza. Es así, alguna enfermedad tenemos
pero tú has dicho que has dejado bálsamo en Galaad. Así que, Señor, por eso estamos aquí dando este espacio y queriendo compartir aquí con nuestros alumnos, amigos, hermanos, y queriendo de verdad que tú seas hablando aquí a través del doctor que va a impartir todos los conocimientos que tú le has permitido para poder ayudarnos, Señor, y para nosotros ayudar a otros y así sucesivamente hasta cuando tú muy pronto vuelvas en gloria. Acompáñanos en esta clase y queremos que tú seas el gran invitado y te pedimos tu compañía. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a dar allí una cordial bienvenida a nuestro doctor, que yo voy a hacer aquí la presentación porque el doctor tiene un currículum muy largo, pero no lo voy a decir todo, pero lo que más pueda voy a decir. El nombre de nuestro doctor que nos acompaña a partir de hoy, él es el doctor Jens Olaf Walter, medicina natural y clínico general. También él es masoterapista, es quiropráctico, ha estado allí en medicina natural y quiroterapia avanzada en Alemania. Ha sido consultor de salud natural, ha tenido un programa o ha hecho un programa de mejoría en la salud coronaria. Hizo un curso teórico, por eso él sabe muy bien el español. Y este curso teórico lo hizo en Bolivia, de técnica quirúrgica, ¿no? También ha hecho un curso de brain spotting. Él está formado en medicina convencional y curso teórico práctico en plasma rico en plaquetas para fines terapéuticos y estéticos. Ha estado en varios congresos y seminarios, como el tercer Congreso Mundial de Medicinas Alternativas. Estuvo en el seminario de director del grupo joven en la Iglesia Adventista en Alemania. Estuvo en un simposio de medicina natural también en Alemania. Y tiene como otros 10 simposios, pero no los voy a mencionar todos. Así que bueno, sabemos que Dios ha permitido que nuestro doctor, pues, Jens, haya tenido esta preparación. Dios es el que da las oportunidades y nosotros somos también quien aprovechamos esas oportunidades y cada día tenemos una lección y él ha tenido la lección de prepararse para ayudarnos y para ayudar a otras personas y eso no tiene precio, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos mucho y vamos entonces a iniciar allí con nuestro doctor. Doctor, el tiempo es suyo, por favor. Gracias por su invitación. Yo hablo español, no perfectamente, pero yo creo que ustedes me entienden porque he vivido 4 años en Bolivia, 2 años en Paraguay, pero he aprendido con los hispanos en los Estados Unidos cuando estaba viviendo en los Estados Unidos por 12 años. Y ahí empecé a aprender español. Bueno, yo era surdo y mudo, no hablaba, no escuchaba nada cuando era niño. Y fue un milagro que Dios haya recuperado mi audición y mi habla otra vez. Y eso fue en alemán. Y cuando estaba en tratamiento fonoaudiológico en Alemania, durante 4 años, y ahí ocurrió un milagro, y así puedo oír y hablar otra vez. Y ese fue el resultado de las oraciones de mi mamá, y Dios atendió las oraciones. Y aquí está yo hablando, escuchando normalmente, gracias a Dios. Y entonces es mi testimonio, mi experiencia, y así puedo entonces seguir mi vida estudiando, preparando y con entusiasmo que Dios ha hecho la transformación en mi vida.
Y esa transformación yo quiero en las otras personas también. Y no es en vano que he estudiado medicina. Y na realidad, mi mamá ha fundado una clínica naturista en Sao Paulo, en Brasil, cuando yo tenía apenas 4 años de edad. Y mi mamá tiene esa clínica todavía hasta hoy, después de 50 años, me perdona, 54 años después. Y ela está con 88 años de edad y todavía está siendo directora de la clínica. Y esse também é um legado dessa experiência desde pequeno sobre a saúde natural. E aí, início de minha carreira na área de saúde foi como massagista, depois quiroprático, depois estudado medicina natural em Alemanha, como a irmã antes mencionaram, e depois estudado também na mesma área nos Estados Unidos, e por final estudado então medicina convencional também. Esse é o meu histórico, resumido o que tenho em meu currículo. Bueno, eu posso passar acá PowerPoint, ou tem que me colocar como invitado para poder mostrar na diapositiva. Puedes compartir tus PowerPoints, claro que sí. Ah, sí. Bueno, listo. Voy a buscar la diapositiva para poder empezar la charla. Está muy bien. ¿Están me entendiendo bien con mi acento de alemán, de inglés y portugués? Estamos entendiendo bien. Yo estoy entendiendo bien. No sé qué dicen allí nuestros compañeros. Gracias. Es comprensible. Sí, lo entendemos muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a buscar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí acá. Sí, sí. Ya. Vamos a abrir bien. Aquí está. ¿Están viendo la PowerPoint? Bueno. Sí, señor. Sí, gracias. Ya. Vamos. El título de la charla de hoy es sobre el cáncer, cómo ser más inteligente do que él. ¿Cómo podemos ser más expertos, más inteligentes que el cáncer? Eso es lo que nós vamos aprender hoy. Solamente de oír la palabra cáncer ya asusta mucha gente. Pero con ese tema de hoy, garanto que no es una sentencia de muerte cuando tienes un cáncer. Hay posibilidad muy grande de se recuperar. No es garantía de 100%, depende mucho de cuánto la persona ha ido além dos limites que el cuerpo puede hacer algo otra vez. ¿Ya? Y fue muy abusado, muy tomado por un malo estilo de vida y el cuerpo ha desistido. Puede ocurrir. Esa es una porcentaje pequeña que eso no existe cura en ese caso. Bueno, voy a adelantar con ese tema que fue descubierto la causa primaria de cáncer. Y en lo científico, que se llama Otto Heinrich Warburg, es un alemán judío que vivió en la época de Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y él era muy inteligente y por eso fue guardado pelo propio Hitler, apesar que él era judío.
porque eles eram muito inteligentes, um gênio na área de saúde. E ele pediu, o próprio Hitler pediu para ele para descobrir a causa primária do câncer. E ele descobriu. Por isso, eles receberam um prêmio Nobel por isso. Então, no prêmio Nobel, ele recebido em 1931 por sua tese, a causa primária e a prevenção do câncer. Segundo esse científico, o câncer é a consequência de uma alimentação antifisiológica e um estilo de vida antifisiológico. Bueno, essa palavra grande, antifisiológico, significa que é algo contrário para o funcionamento normal do corpo. Algo que na alimentação tipo de alimentação pode causar isso, que é totalmente contrário para o funcionamento saudável do corpo. E no estilo de vida também. Então, essa é a causa do câncer. E ele é descoberto na verdade que a medicina quer esconder essa verdade. E nós vamos aprender essa verdade sobre o câncer. Uma alimentação antifisiológica, alguma alimentação que não é saudável, que é uma dieta baseada em alimentos acidificantes, mas também o sedentarismo, quando não pratica nenhuma atividade física, cria em nosso organismo um ambiente de acidez. E essa acidez, por sua vez, expulsa o oxígeno das células. Isso é muito mal quando isso ocorre, porque as células necessitam oxígeno a todo tempo. Pero quando falta, vai ocorrer algo muito dramático na pessoa quando isso ocorre. Ele disse: a falta de oxígeno e a acidez são as duas caras de uma mesma moeda. Quando tens tens o outro também. É decir, que se você tem excesso de acidez, então automaticamente falta oxígeno em seu organismo. Mira, observa essa é a afirmação. Se privar uma célula de 35% de seu oxígeno durante 2 dias, 48 horas, pode se convertir em câncer. É muito rápido, pode se convertir numa célula sana em uma cancerosa se você privar as células sanas de 35% de oxígeno. Para na célula sana pode sobreviver sem oxígeno, tem que se tornar em câncer. As células de câncer não necessitam oxígeno para sobreviver. O que mais necessita é açúcar. Se você come muito açúcar, está em perigo de ter câncer. É muito grave. Toda a gente está fazendo doces e galetas, postres com muito açúcar. E nos produtos refinados também há muito açúcar. Açúcar simples, o monossacarídeo. Isso causa alimento para as células de câncer. Todos nós outros temos uma quantidade pequena de células de câncer, pero nosso sistema imunológico consegue controlá-los. Então, não se preocupe, desde que o sistema imunológico esteja bem funcional. E vamos adiantar. Todavia, segundo Warburg, esse científico, todas as células normais têm como requisito absoluto oxígeno, pero as células cancerosas podem viver sem oxígeno, uma regra sem exceção. Assim é. E também os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, mientras que os sanos são tecidos alcalinos.
Se tens um tecido alcalino, não podes desenvolver câncer no seu corpo. É impossível. Por isso, nós outros temos que lutar para manter nosso corpo alcalino. E assim não vai desenvolver câncer. Essa é a segurança. E como podemos ter um corpo, um organismo alcalino? Se tem muito oxígeno, porque oxígeno mantém o corpo alcalino. Vamos adiantar. Resumindo, nas células sanas vivem em um ambiente alcalino e oxigenado, o qual permite seu normal funcionamento. Já as células cancerosas vivem em um ambiente extremamente ácido e carente de oxígeno. Nunca ouvido desse resumo. Creio que compreendido essa realidade. Agora, eu vou mostrar uma lista de alimentos que são acidificantes. E já vou pedir perdão para vocês, pode ser que vá esvaziar sua cozinha. Estão listos? Podem adiantar com essa lista? Estão preparados? Não? Eu vou. Yeah? Preparado. Primeiro que vou mostrar a lista, vou mostrar a lei da causa e efeito. Aqui está em português, porque pero vocês vão entender. Cada efeito deve ter uma causa. Cada causa deve produzir um efeito. A causa sempre vem antes ou no momento do efeito. O efeito sempre vem depois ou no momento da causa. Se o efeito estiver presente, a causa ou suas causas secundárias devem estar presentes. Se a causa for removida, afastada, o efeito também deve cessar. Então, se temos causas, se temos fatores que causam o câncer, então, a coisa mais lógica é remover os fatores para que não tenhamos o câncer. Aí, compreendendo esse pensamento? Agora vamos ver quais são as causas do câncer. Esses são os alimentos que podem acidificar seu corpo. Açúcar refinado e todos os produtos altamente acidificantes. Tudo que é feito com açúcar, como doce, postres, galetas, que seja. Se tem açúcar, vai deixar seu corpo ácido. Leite de vaca e seus derivados, como queijos, requeijão, iogures, mantequilla, tudo isso pode também acidificar seu corpo. Na realidade, o leite de vaca não é nosso leite, é para os pequenos da vaca pode tomar. Sim? Não nos seres humanos. Seres humanos têm seu leite. E nós outros temos um leite materno e esse é mais apropriado para nós outros. E depois, eu não vou tomar mais leite? A possibilidade, sim. Pode ser leite de nueces, de castanhas, de semilhas de girassol, tem muitas outras coisas, de avena, não de soja. Soja não é bueno. Almendra. Almendras, graças por sua colaboração. Então, aí, é muito fácil fazer leite de vegetais. Pega uma taça de amêndoas, por exemplo, e passa na liquidificadora com 3 taças de água. E depois passa por um pano para reter a fibra e tem leite já pronto. Não necessita vir, porque
diminuir no valor nutricional se acalentar no leite ou qualquer alimento. Está bem? Bueno, vamos, antes não hay terminado. Las carnes, todas ellas son acidificantes. Também pollo, também pescado, também todo isso é acidificante. Sal refinado, também é. Harina refinada, todos os derivados, hecho los panes, postres e massas, galetas, pasteles, todos são acidificantes também. Álcool, claro, altamente acidificante. Margarina, os refrescos, se tomar um vaso de refresco, o corpo se torna tão ácido, tem que tomar 32 vasos de água para alcalinizar seu corpo. Isso é equivalente a 6 litros de água. Nunca he hecho isso quando he tomado muito tempo atrás esses refrescos para tomar água depois. Pero o corpo, o nosso organismo tem que fazer algo contra a acidez, porque é muito malo ter um corpo ácido. E o que o corpo faz contra isso? Se você não toma água depois no refresco, então o corpo tem que fazer algo contra a acidez que nós causamos com o refresco. Seria, ele vai sacar minerais alcalinizantes como cálcio, potássio, que mais? Magnésio, cálcio, potássio, fósforo, para alcalinizar o sangue. Você pode fazer no exame de sangue, sempre estará alcalino, porque o corpo luta a todo tempo para manter o sangue alcalino, pero a custa ao resto do organismo, porque isso vai causar problemas nos ossos, nos dentes, nos cabelos, na pele, na articulação, e etc. Bueno, listo, terminar todos os cafeinados, como café, tés negros, té mate, tereré, chimarrão, que mais? E também chocolate, também tem cafeína, todo é altamente acidificando o seu corpo. Então, o tabaco também nos alimentos industrializados e processados. Todo isso é altamente acidificante. Puedes ver na lista, tudo é manipulado pelo ser humano. Todo é qualquer coisa que se manipula no alimento se torna acidificante. Mas, se nós cosechamos os alimentos na natureza, como é na natureza, esse é alcalinizante. Já vou mostrar outra lista. Bueno, então, deve ter causado um susto a vocês, pero eu necessito ser sincero, verdadeiro, o que realmente é. E nadie nasce sabendo das coisas. Eu sei disso. Nem eu he sabido essas coisas antes. Pero fui aprendendo na realidade, nas verdades da saúde, e aí estou compartilhando com vocês. Bueno, aí podes ver que quando o sangue está ácido, causado por, aqui está em inglês, causado por carnes, açúcar, pão branco, café, refresco, álcool, cigarrilho, drogas prescritas e nos alimentos processados. Essa é assim, nas imagens estão agrupados uns com os outros e pode causar coágulo com mais facilidade. Aqui, no sangue alcalino, quando vocês não comem essas coisas,
E sim, mas vegetales e as frutas se torna assim lindo como é. À sua direita, quando está sangue alcalino. Todas as imagens são soltas, isoladas, não são agrupadas com os outros, e são num formato redondo, uma cor bem apresentável, e assim há que ser. E aqui está em inglês, já vou dizer na tradução. Nenhuma enfermidade, incluindo que tem câncer, há pH que também é muito ácido. Então, esse mesmo científico é ligado à sua conclusão. Tem outras causas que podem deixar a sua vida ácida, seu corpo ácido, seu estresse, pensamento negativo, ódio, rancor, dificuldade de perdonar, ressentimentos, todo isso deixa nosso corpo ácido. E assim é via emocional. Eu tenho mostrado na lista dos alimentos que são acidificantes e também estou mostrando aqui outra lista que pode acidificar pelas emoções, pelos pensamentos negativos. Tudo isso nós outros temos que cuidar. Pode ser que você se alimente muito bem, todo organizante, mas você tem ódio em alguém, ou você não perdona a si mesmo, e aí não vai adiantar em nada quanto à alimentação organizante se você tem mais sentimentos, mais emoções, porque isso também acidifica. Bueno, agora vou mostrar uma lista que alcaliniza seu corpo. Todas as verduras crudas, algumas são ácidas ao paladar, mas dentro do organismo tem uma reação alcalinizante. Semillas, además de todos os seus benefícios, são altamente alcalinizantes, como, por exemplo, nas almendras, nas castanhas, nueces, chia, na linhaça, muitas semilhas de girassol, todos são alcalinizantes. Aí podes ver que todo o alimento que vem da natureza, como Deus é criado, é alcalinizante. Deus é muito bueno. E nós outros, como seres humanos, temos que cambiar isso. E aí se torna acidificante. Nós outros não temos a ser nada em alimento. O alimento já está completo. Da maneira que vem da natureza criada por Deus. Frutas. Também nas verduras, por exemplo, o limão tem um pH aproximado de 2,2. É muito ácido. Vocês sabem como é bem ácido o limão, né? Pelo dentro do organismo tem um efeito altamente alcalinizante. Quem sabe, o mais poderoso de todos. Se você pode criar um hábito, um costume, tomar um vaso de água e com meio de limão espremido na água e tomar isso de manhã, quando você está levantando para o dia. Essa seria uma boa iniciativa em ajudar o seu corpo a se alcalinizar. Bueno, essa é uma boa iniciativa. Pero recuerda, não comer chocolate ou café que vai ruir todo o seu bom plano de alcançar seu corpo com limão. Não pode causar conflito dentro do seu corpo. Tem que ser, manter foco, manter sempre alcançando seu corpo. E não introduzir nada que pode acidificar seu corpo. E o corpo sofre. E não podemos deixar nosso corpo sofrendo com acidez. Cereais integrales, o único cereal integral alcanizante é esse maíz.
todos os demais são ligeiramente acidificantes, pero muy sanos. Recuerda que nossa alimentação ideal necessita porcentagem de acidez sano, como vem como limão, por exemplo. É ácido, pero o corpo tem que convertir em alcalino. Mira, qual é o ambiente mais sano dentro do estômago? Dentro do ambiente do estômago, ácido ou alcalino? Tem que ser ácido dentro do estômago, porque o jugo gástrico é ácido. Ele tem um pH de 1 a 3, o jugo gástrico. E por quê? Para evitar que o alimento se causa fermentação. Mira, se tens algo na geladeira e você olvidou num dia caliente digamos, de 38 graus. É muito caliente um dia de 38 graus, não é verdade? Se tens olvidado algum alimento fora da geladeira, o que ocorre com esse alimento? Vai causar soltar roto, não é? Então, quando você come, esse alimento entra no estômago e para o estômago poder fazer uma boa digestão, tem que ser a 38 graus. Não pode ser menos que 38 graus e nem mais do que 38 graus. Essa é a temperatura ideal para fazer boa digestão. Como o corpo pode evitar que o alimento que é comido se torne rota ou se fermenta por causa do jugo gástrico. Esse jugo gástrico vai evitar que fermente o alimento, por causa da temperatura de 38 graus. Deus é criado nessa forma. Ele não evitou o estômago com jugo gástrico, para evitar que fermenta. Bueno, nós cometemos grandes erros durante a comida. Você bebe algum líquido, que seja jugo natural, ou água, ou té, que seja. Tem gente que toma refresco, pior. Então, você vai diluir o jugo gástrico, e aí não vai poder evitar que fermente o alimento. Quando fermenta o alimento, vai produzir álcool. E você produz álcool sem saber. Você não toma bebida alcoólica, mas produz o próprio álcool no seu estômago. Ou você tomar líquido na comida. Não pode fazer isso. Você só pode tomar líquido hasta meia hora antes da comida. E, novamente, solamente 2 horas depois de terminada na comida. Durante 2 horas e meia, não pode tomar nenhum líquido. Pero não olvide de tomar meia hora antes, para não passar sede durante as 2 horas depois. É muito importante esse princípio, para não diluir o jugo gástrico. E o limão ajuda a ser boa digestão. Vai quedar mais ácido. E por isso, na saída do alimento para o intestino, bem na saída, na válvula de pilório do estômago, que é na final do estômago, antes que entre no duodeno, vai soltar seu próprio bicarbonato de sódio para alcalinizar. E quanto mais ácido, mais bicarbonato de sódio vai soltar ao final do estômago. Isso é muito importante. Não pode tomar bicarbonato de sódio via oral. Jamais. De forma alguma pode introduzir bicarbonato de sódio via oral. Jamais. Pero depois da saída do estômago, o próprio corpo vai produzir o seu próprio bicarbonato de sódio. Compreende? Eu espero ter expressado bem e vocês estão
compreendendo que estou compartilhando com vocês. Ya. La deshidratación crónica es estresante principal del cuerpo y la raíz de la mayor parte de todas las enfermedades degenerativas, afirma el Dr. Feidon. El ejercicio oxigena todo el organismo y el sedentarismo lo desgasta. Bueno, yo voy a mencionar sobre las ratas. Como voy a expresar uma palavra que não me recuerdo. Foi colocado dentro de uma caja metálica, pero assim, ¿sí? Não é toda cerrada, e aí cajas metálicas onde se põem as ratas. São 3 cajas metálicas, pero com as telas assim, já? E então aí são 30 ratas em cada uma dessas cajas. E então são 90 ratas ao total. E todas as ratas são da mesma idade e recebem a mesma água e o mesmo alimento. Todo o experimento é igual, pero uma diferença. Na caja letra A, aí colocaram um choque elétrico de 12 volts para irritá-los durante 1 hora completa. Na caja B, também aí colocaram choque elétrico também de 12 volts, pero não de maneira contínua, sempre tem interrupção de pouco tempo, bem aleatório, de 1 minuto, outra vez por 2 minutos, outra de 30 segundos, sempre variava. Durante 1 hora, tinha muitas pausas durante 1 hora. E no grupo C, nós aí colocaram um choque elétrico. Aí hecho isso por 7 dias, 1 hora todos os dias. E ao final, no 8º dia, no dia 8, aí aplicado quantidades iguais de células de câncer em todas as 90 ratas, bem separado no experimento. E não há hecho mescla de ratas entre si. Cada um com sua caja correspondente. Bueno, agora aí se quedam observando qual foi o resultado final. Qual dessas cajas não tinha problema com câncer? É na caja A, ou caja B ou C? O C estava uma vida tranquila, só tinha comida e água e não havia recebido choque elétrico. Solamente o grupo A aí recebido choque elétrico 1 hora sem pausa, e no grupo B aí recebido choque elétrico 1 hora também, pero intermediado com algumas pausas em seu meio. Sim? Então, com desses 3 grupos não tinha problema com câncer. Então, o resultado final foi: o grupo C, na metade de todas as ratas morreram de câncer. No grupo A, todos morreram. Não salvou nenhuma rata de câncer. Todos morreram. E no grupo B, nenhuma rata morreu de câncer. Não é interessante? Aí vamos descobrir por que essa diferença é enorme. E assim foi. Imagina-se, se ponga no lugar da rata do grupo B. Quando estava com choque, é muito irritante, mesmo com 12 volts,
o que é hecho durante o tempo estavam recebendo o choque? Estavam pulando. Quando estava em aire, não estava sentindo nada. Pero quando estava em contato com a carga metálica, aí sentindo o choque. Então, estavam pulando o tempo todo. Sim? Pero quando vinha uma pausa, aí foi um alívio. Eles conseguiram vencer o inimigo. Pero no choque, aí voltaram outra vez, depois de uma pausa, e aí eles começaram a lutar. E lutando contra o inimigo. E aí o choque aí desaparecido por um momento. Eu sentiam outra vez aliviado e muito feliz e ainda e todavia também aí sentido vitorioso, a sensação de vitória. E quando aí voltaram outra vez o choque, o inimigo retornou, aí eles tinham esperança que vão vencer outra vez. Essa esperança, essa atitude de esperança foi muito importante também. Eles tinham sensação de alívio, depois quando tinha cessado o choque, e também tinha sensação de vitória, que eles aí vencido o inimigo, na mentalidade de rata, e também quando vinha o inimigo outra vez, então de choque, eles tinham esperança que iam vencer, e de fato venceram. Essa atitude mental positiva é que é produzida tanto endorfina. Você sabe que nosso cérebro tem trilhões de neurônios, assim, células nervosas. Cada uma desses neurônios é produzida uma pequena quantidade de endorfina. Como são trilhões, há muitas endorfinas que estão sendo produzidas. E todavia mais nos neurônios que estão nos nervos periféricos da medula e nos nervos periféricos em toda a parte do corpo. Por causa da atividade física, é produzida também endorfina. E essa endorfina é fortalecida nas células T, células assassinas, macrófagos e muitas outras células de defesa é sido fortalecida pela endorfina. E, portanto, foi fácil de não ter câncer. Então, na atividade física, é muito importante. E também atitude mental positiva, alegre e cheia de vitória. Tudo isso vai produzir muita endorfina. E aún mais, também, com exercício, deixa também o corpo alcalino também. Tudo isso contribui para não ter câncer. Não é maravilhoso? Nós outros temos que conhecer toda a fisiologia humana, como funciona. E aí nos dá gosto de cuidar mais do nosso máquina viva que nós temos. Nós temos responsabilidade diante de Deus, porque esse corpo não nos pertence, é de propriedade exclusiva de Deus. E nós não temos que fazer como queremos. E sim, como é de acordo com a vontade de Deus. Cuidando bem, apresentando o nosso corpo como um templo lindo para ele poder habitar. Sim? Então, é muito importante esse detalhe. Bueno, na rata do grupo C, que na metade é morrido, só tinha na defesa por uma célula de defesa contra a célula de câncer. Já do grupo A, era necessário 7 células de defesa para combater uma célula de câncer. Está em desvantagem por 7 vezes. Não há como sobreviver ao câncer com o sistema imunológico dessa maneira. Já no grupo B, uma célula de defesa solar pode combater solamente 14 células de câncer.
tranquilamente. Então, é muito importante fazer atividade física e atitude mental positiva. Sim? Então, vamos cambiar nosso estilo de vida o mais pronto possível. Agora, sinais que você não bebe água suficiente. Quais são os sinais? Dolor de cabeça, cansaço, dolor articular, boca seca, olhos secos, pele seca, inchaço e aí dificuldade de evacuar em banho. Tudo isso na urina é muito escura, muito amarillo escuro, e isso não é bom. A água é importantíssima para a produção de oxígeno. Na miel também é altamente alcalinizante. Agora vou mostrar na lista o que a acidez pode provocar. Envelhecimento precoce, a falta de energia, estresse, causa também dolores de cabeça, as enfermidades do coração, as alergias, eczemas, urticária, asma, cálculos renais, e também arteriosclerose, entre outros, não são nada mais que a acumulação de ácidos em seu corpo. Então, lutem para ter uma alimentação saudável alcalinizante. O Dr. Teodoro Barodi disse em seu livro Alcalize e Diet, Alcalize ou Muere, o seguinte: na realidade, não importa o infinito número de nomes de enfermidades. O que importa, sim, é que todas elas provêm da mesma causa básica: muita basura ácida no corpo. Nós temos que evitar a basura ácida, não introduzir no nosso corpo. Dr. Robert Young disse: não vou entrar em detalhes, só me limito a enfatizar o óbvio. A quimioterapia acidifica o organismo a tal extremo que este recorre às reservas alcalinas do corpo de forma imediata para neutralizar tanta acidez, sacrificando assim bases minerais como cálcio, magnésio, potássio, depositados em los huesos, dientes, articulações, unhas e cabelos. Por isso, muita gente tem cabelo branco, ou queda de cabelo, ou unhas quebradiças, ou problemas de artrose, artrite, ou osteoporose. Tudo isso, o corpo está muito ácido. O sangue sempre o corpo luta para manter alcalino, mas a custa do resto do corpo quando nós introduzimos muitas coisas ácidas no nosso corpo. E por isso que se observa semelhante degradação nas pessoas que recebem esse tratamento. E entre tantas outras coisas, se lhes cai a grande velocidade do cabelo. Para o organismo não significa nada quedar sem pelo, pero pH ácido pode significar a morte. Então, o corpo está fazendo todo para oferecer melhor qualidade de vida até o último segundo de sua vida. Nosso Criador, nosso Deus, ha criado corpo capaz de se regenerar e lutar contra maus hábitos que nós temos em nossa vida. E tenta compensar os erros que cometemos na alimentação. Bueno, pero há limites, o corpo não chega no momento que desiste, é de todo, pero a pessoa não colabora, e aí desiste, não pode fazer nada, nem tratamento natural, nem convencional pode cambiar a situação. Aí estás condenada a sofrer muito até morrer. Assim, temos que tomar todo cuidado. Todo cuidado é pouco com nossa saúde. Nós temos que cuidar muito mais. Então, por favor,
se cuide mais, porque é um dom precioso ter saúde. Quando você não tem saúde, aí você começa a valorizar por causa da falta de saúde, ter saúde. Vamos cuidar para não se enfermar. Agora tem uma coisa muito, muito interessante acá. Nós outros temos 400 genes que causam câncer. E somente 50 genes que combatem câncer no nosso corpo. Então, nós estamos em desvantagem por 8 vezes. E é muito peligroso. Pero, bueno, preste atenção. Nós outros temos gene chamado P53. Se você está respeitando, está obedecendo o que está pedindo, porque esse gene faz que você se torne cansado, com sonho, e se queda fraco, porque está pedindo você parar, para descansar. Pero você não obedece, você continua trabalhando e continua no estresse e não descansa. Aí esse gene não vai falar mais. Se ele não fala mais, porque não foi ouvido, não foi obedecido nos seus pedidos, então ele não vai poder defender você de câncer. Porque esse gene, P53, quando é muito cuidado e obedecido, quando está cansado, com sono, você para descansar, sim? E você também vai dormir temprano à noite, antes das 10. Se você não está descansando antes das 10, você está desobedecendo no pedido desse gene P53. Esse gene P53 é capaz de destruir a metade desses 200 genes cancerígenos, só ele. E os outros 200, os demais 49 pode controlar. Mira como é importante obedecer e descanso. E o P53, seu nível é mais alto à tarde de... Que dia é? Dia antes de sábado. Bueno, você já sabe. Dia antes de sábado. À tarde, dia antes de sábado, o nível de gene de P53 é alto. Porque está pedindo você descansar. Essa é a única prova científica para poder provar o sábado como dia de descanso, que foi estabelecido por nosso Criador. O mesmo Criador que ha hecho o corpo, ha criado o sábado também, para o descanso. Se você não está obedecendo P53, guardando, descansando no sábado, você está mais sujeito a contrair qualquer enfermidade, incluso também o câncer. Vamos dormir hoje às 10, tá bem? Combinado? Tem que colocar em prática o que está aprendendo hoje. Senão vai olvidar e nunca vai fazer. Sim? Então, eu vou recordar. Haga atividade física. Come alimentos alcalinizantes. Evita os alimentos industrializados, carnes, açúcar. Que mais? Vai dormir cedo, temprano. Tomando bastante água. Fora da comida, não junto com a comida. São princípios importantes e eu espero que vocês estão anotando aí num papel. Sim? Bueno, que a alimentação seja seu único remédio.
Una buena nutrición evitará 95% de todas las enfermedades. Es importante. Ese fue Linus Pauling, un científico, médico y nutrólogo. Ha descoberto, ele foi que classificou as vitaminas que nós outros conhecemos hoje, vitamina A, vitamina E, K, vitamina B, B1, B6, B2, ele que ha classificado tudo isso mais ou menos uns 100 anos atrás. E assim, nós outros estamos, graças a ele, nós outros conhecemos as vitaminas e minerais. Chicken nuggets que nós outros encontramos em Burger King, em McDonald's, vou mostrar o que há nesse chicken nuggets. Os investigadores da Universidade de Mississippi, nos Estados Unidos, descobriram que há uma falta de carne de pollo real. Foi de apenas de 40% a 50% de carne nos nuggets de pollo. O resto foi uma combinação de quê? De grasa, piel, tendões, vasos sanguíneos, nervios, fragmentos de huesos. Tudo isso é na combinação. Aí, na jefe da equipe de Chaso, aí digo o seguinte: minha preocupação é que estas constituem uma grande parte das dietas das pessoas. Quando você freir qualquer alimento, você tem problema porque você agrega muitas calorias para ele. E comemos alimentos de alto conteúdo de grasa, como nuggets e pollo, em vez de frutas frescas e verduras. Há mais ingredientes asquerosos que as corporações agregam na comida. L-cisteína, um aminoácido que se pode encontrar em plumas de pollos e de patos, cuernos de vaca, também derivado de cabelo humano, reunidos nas barbearias. L-cisteína se añade ao pão e produtos de comida rápida de McDonald's, Dunkin' Donuts e Burger King. Bueno, na próxima vez que queira comer, bom apetite. Benzoato de sódio, na sensação efervescente, formado quando se bebe refrigerante ou no refresco, é bebida ao ingrediente benzoato de sódio. As reivindicações do Food and Drug Administration, FDA, se reconhece serenamente como seguro. Sem embargo, esse produto químico se há associado ao comportamento hiperativo em ninhos. Então, não se dá refresco para o ninho, porque pode se tornar hiperativo. Se pode encontrar isso em bebidas carbonatadas, jugos de frutas, marmeladas, salsas de ensalada, condimentos e picles. Esse conservante apoia na produção de células cancerígenas. Nada que é isso. Danone, um fabricante de iogurte, utiliza um aditivo que consiste em escarabarros machacados para añadir como corante rojo em seus produtos como Activia. Camina é um extracto de insectos cochonila, um artrópodo fotogênico nativo de México e América do Sul. Gelatina, os vegetarianos se surpreendem ao descobrir que a gelatina se deriva de colágeno, que se hace a partir da proteína de peles de animais. O principal animal utilizado para a fabricação de gelatina é o cerdo. Então, nós outros não podemos comer gelatina, porque há cerdo. Monóxido de carbono é injetado em um plástico, depois se saca todo o ar, para que a carne se possa reter sua coloração roja. Pero é um gás inodoro mortal. Não recomendo. Amônio se utiliza em produtos de limpeza doméstico. Isso é muito comum utilizar.
pulverizado sobre carnes como carne molida, porque corte de carne animais é propenso a conter bactérias. Esse processo foi aprovado em 2001 e se isso conhecido depois do descobrimento de gosma rosa. Gosma rosa é uma mescla de tecido conectivo e restos de carne bovina submergidos em amônio formado na pasta. Essa se utiliza como agente adesivo, barato, que nos une os restos das carnes. Esse órgão do governo dos Estados Unidos afirma que a gosma rosa é mais seguro que a carne molida convencional devido ao tratamento de amoníaco. Pero o amoníaco é muito mal para o nosso corpo. Não é recomendável. Então, para nossa segurança, é não comer nada de origem animal hoje em dia. É nada seguro. Sabor natural. As empresas que afirmam usar sabor natural podem estar usando o castório. Esse agente de tensão de alimentos se extrai do fluido de saco de glândulas de castor macho ou hembra, que se encontram cerca de ano. Imagina-se o que se hace. Incrível. Castor é uma secreção aceitosa amarga de cor laranja marrom. Na descarga de bolsa anal é combinado com urina e usado pelos castores para marcar seu território ou direitos sexuais. É um produto muito natural, não é? Os fabricantes de alimentos usam castor em certos alimentos, como bebidas doces, postres, como o pudim. Bueno, agora vamos falar sobre chocolate. Bueno, aqui vocês vão se assustar. Uma barra de chocolate comum contém, em promédio, 8 pedaços de cucarachas. Segundo a FDA dos Estados Unidos, um órgão que faz controle dos alimentos e remédios ali nos Estados Unidos. Aí, uma adolescente, ao final, na charla que é feita sobre chocolate, se quedou desesperada e foi falar comigo porque ia colocar cucarachas em chocolate. Não, eles não colocam. Aí eu comecei a explanar o seguinte. Uma certa vez, eu recebi essa fruta de cacau. E nunca havia visto antes. Foi uma mulher que assistiu numa charla e se encantou comigo e queria dar um presente como esse. Bueno, eu sou curioso, não há comido, e foi experimentar. Na polpa branca, ali, é muito delicioso. É divino e é saudável. Dentro da polpa, há essas semilhas marrom que se coletam para fazer cacau. Sim? Aí você pode ver que há um pouquinho de polpa ao redor da semilha. Aí está todo limpo sem nenhuma polpa. Bueno, nos produtores de cacau, que seja aqui no Brasil, em Bahia, em Tailândia, em Singapura, onde há grandes produções, e na África também, de cacau, e com essa fruta toda. Aí se coletam essas semilhas aos toneladas, e aí há que exponer ao sol para secar, pero eles não colocam adentro pela noite, deixam lá fora, para que no dia seguinte pode quedar-se ao sol. Tem que ser assim durante 3 dias, antes que pode enviar para as indústrias de chocolate. Aí, muitas cucarachas morrem, ratas, e assim vai junto para a produção de chocolate. E assim é. Não há assim uma seletiva, uma limpeza, nada. Muito pouco.
e como não ganha muito dinheiro, então hace somente o necessário. E assim é produzido o chocolate dessa forma. Pero calma, para evitar hasta entonces, sempre que não haya mais que 60 pedaços de cucarachas em cada 100 gramas de chocolate, está todo bem e a gente pode desbalancear-se. Bueno, é permitido ter hasta 60 pedaços de cucarachas no chocolate. Bueno, isso já é muito asqueroso, não é? Bueno, mientras que estava estudando medicina natural em Alemanha, aí encontraram um periódico muito famoso na Alemanha e que cada país tem seu periódico popular que na Alemanha aí lida algo que não podia acreditar que estava lendo. Hasta então eu não comia muito chocolate. Desde então, daquela leitura que tenho feito nesse periódico, nunca mais he comido chocolate desde então. Bueno, aí nós retornamos para o Brasil, minha esposa e eu, e nós temos aberto uma casa de órfãos sociais, que os pais não têm condições de cuidar porque é alcoólatra, ou estão com drogas, drogadictos, e, bueno, coisas assim no governo, saca dos pais e ponga em nosso projeto. E nós tínhamos aberto esse projeto, e, em meio disso, aí recebido uma visita de um engenheiro químico alimentar com doutorado para conhecer nosso projeto de órfãos, porque queria contribuir com remédios, com donativos de dinheiro e assim diante. E se quedou com nós outros por uma semana para conhecer o projeto. E como é sua profissão como engenheiro químico alimentar, e além mais sendo doutor, um doutorado, me perguntei a ele se é realmente verdade o que há lido nesse periódico em Alemanha. Ele tinha essa assinatura desse periódico e aí confirmado, sim, claro, eu vejo todos os dias pondo sangue de animal em chocolate. E a minha esposa, por que haga isso para poner sangue em chocolate? Sim, porque é um produto de graça, não custa nada ou muito pouco, e tem uma consistência de chocolate e também aparência de color de chocolate. E aí vão no frigorífico, onde se abatem os animais, e recorrem no sangue. Quando o sangue se entra em contato com o ar, ele se torna marrom, não é mais roxo, como é normal vivo. Se torna marrom, parecido com chocolate. E aí se ponga e mescla em chocolate, e aí há mais lucro com o mesmo preço que se vende. Sim? Então, melhor não comer chocolate por isso. Mas qual seria a solução? Esse é um substituto de chocolate. Não sei, você conhece como alfarroba. Essa é uma coisa que já há comida verde, é muito deliciosa, doce e tem sabor de chocolate por natureza. E esse se quedam na árvore, e se seca na árvore, e você pode cosechar diretamente da árvore e não necessita secar ao sol. E já pode transportar e não tem cucaracha junto com alfarroba. É uma opção mais saudável, com toda certeza. Sim? Se parece com chocolate, tem sabor de chocolate, pero não é. A alfarroba é uma espécie de vaina que tem seu pó extraída, tostada e molida até o ponto de quedar
tão igual ao chocolate hecho de cacau que pode substituí-lo perfeitamente. E você pode comprar alfarroba em barras dessa forma. É gostoso como chocolate, não tem lactose, nem glúten e nem açúcar, porque a alfarroba já é doce por sua natureza. Por ser naturalmente doce, dispensa o uso de açúcar na produção de barras, tabletas, gotas. Em 100 gramas, você encontra 303 miligramas de cálcio, que é alcalinizante, 633 miligramas de potássio, também é alcalinizante, e 163 miligramas de fósforo, também alcalinizante, además de minerais, hierro, zinc e vitaminas E, B6 e B12 também. O valor calórico é pouco menor, mas por não conter graça, açúcar e glúten, esse chocolate é mais saudável. Pode ser consumido por diabéticos, celíacos e para quem simplesmente degusta o chocolate, mas quer uma opção mais sana. Se pode encontrar em polvo para reemplaçar o chocolate em receitas, em barras, pastilhas, gotas, galetas, etc. Bueno, aqui tem um dicho que é importante entender. Se a alimentação for toda desregrada, os medicamentos não se terão, não há efeito. Se a alimentação for balanceada, bem saudável, os medicamentos não seriam necessários. Não vê? Então, se queda na promessa divina, é um voto que Deus faz, dizendo, amada, amada, desejo que te vaya bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, se queres meus contatos, estou aqui à sua disposição para... E aí eu tenho alguns livros que puedes pesquisar. Esse é em português, pero esse não é escrito por um profissional de saúde, e sim por uma pessoa, uma esposa e marido. O marido estava com leucemia, e como eles têm tratado naturalmente, e se curaram de leucemia de marido. Aqui conta a sua aventura na conquista da cura da leucemia. Aí, no final do livro, há referências bibliográficas científicas que eles encontraram na pesquisa. Acá tenho em inglês. Se alguém entende inglês, aqui como ser mais esperto que o câncer, em inglês. Aqui foi escrito por uma jornalista, não é médico, mas se médico a escrever isso, pode pedir sua licença. Por isso, na jornalista pode escrever isso sem perigo de pedir sua licença, porque tem liberdade de expressão. E aí mostraram vários tratamentos naturais com muita eficácia, muito mais eficaz do que nos tratamentos convencionais de câncer. Acá é um testemunho do médico que é uma alimentação anti-câncer. Ele tinha um tumor no cérebro e aí, com câmbio de alimentação, ele desapareceu o tumor de cérebro de maneira natural. Então, existe muitas maneiras de tratar o câncer. Sim? Então, se quer, então essa recomendação de leitura para quem entende português e espanhol. Bueno, não tenho livro em espanhol. Pode ser que tenha esse em espanhol, essa cara. Yeah? Esse pode ter em espanhol. Isso foi escrito em francês, e depois em inglês, depois em português também, deve haver em espanhol também. Bueno, é todo.